todo mundo. Quem quiser ir relendo para saber o que é que tem que perguntar. O doutor Helder vai estar, vão estar o doutor Helder e o doutor Jorge para tirar as dúvidas. Aí, antes de ele iniciar, eu vou colocar 2 pontos logo, mas quando eu começar a assembleia, eu retorno isso aí, só para avisar vocês. Uma que eu já pedi que ele esclarecesse algumas informações sobre aquela ação de repercussão geral do CIND sobre os 84. E a outra, o senhor responde no final de tudo, se essas ações que o CIND pretende entrar tem a sucumbência, e havendo a possibilidade de haver sucumbência, havendo sucumbência, se é um valor muito alto que a gente não possa pagar, se o CIND não possa pagar. Porque está havendo um grande medo, assim, de colegas que estão me ligando, com medo de que o CIND entre com essas ações e depois gere sucumbência para todo mundo. Então, vamos esperar até 14h30 e aí nós iniciamos.
Pessoal, conforme já foi informado na Assembleia passada, nós adquirimos a assinatura do Google Meet. Por quê? Porque agora a gente tem a possibilidade de gravar a Assembleia, já que a gente não pode de imediato jogar no YouTube, a gente grava e depois disponibiliza no YouTube para quem quiser ter acesso mais fácil do que aconteceu na Assembleia. Então, ela começou a ser gravada, acho que vocês devem ter notado que lá em cima tem uma tarjazinha vermelha com o nome gravando. Então, desde que eu declarei que iniciamos a Assembleia, né, desde 14h15, ela está gravando. E vai ser gravada até o final, depois a gente reduz os principais pontos em uma ata escrita e disponibilizamos na página do CID. Aos últimos que ingressaram, só avisando que nós estamos aguardando completar o tempo prescrito no estatuto de 15 minutos para a gente iniciar a assembleia com qualquer número.
O que estão entrando na Assembleia, nós estamos só aguardando completar o tempo previsto no Estatuto para iniciar a Assembleia com qualquer número. Pronto, completou 14 horas e 30 minutos. Então, declaro aberta a quarta Assembleia do ano. Inicialmente, eu vou fazer uma pequena leitura, da Assembleia passada, porque essa Assembleia não deixa de ser uma continuação da Assembleia passada, porque houve muitos debates, muita gente quis se pronunciar na Assembleia passada, e não houve tempo para a gente apresentar esse tópico. Então, eu vou fazer uma leitura bem rápida, bem sucinta, inclusive para que fique bem claro determinados pontos. Pronto. Em relação ao item A, nós demos ciência aos filiados, o serviço de roçagem, limpeza e retirada do entulho do terreno do SINS por haver reclamação da vizinhança. No item B, nós divulgamos o teor do parecer da assessoria jurídica acerca da possibilidade da aplicação do artigo 45, né, do Estatuto do SING, com vista ao preenchimento de cargos da diretoria para complementação do período do mandato da atual diretoria e Conselho Fiscal, que se expiram em 5 de dezembro de 2021. Foi feita a leitura da última página do parecer, onde tem um pequeno resumo, e após a leitura, houve a manifestação de vários filiados. O tema foi concluído com os seguintes esclarecimentos: que não houve renúncia da atual diretoria, pois não houve a declaração formal reduzida a um documento, nem os membros deixaram de exercer suas atribuições estatutárias. Todos cientes do parecer e após todos ficaram cientes do parecer e após 3 tentativas fracassadas de eleição para a diretoria do SING e Conselho Fiscal, a diretoria, a atual diretoria comunicou que vai permanecer na gestão do sindicato até a conclusão do mandato, ou seja, a data acima dita. Em relação ao item C, a manifestação da comissão eleitoral eleita em assembleia ocorrida em outubro de 2020 foi de que os membros Rafael e Conceição, o primeiro por não ter mais interesse em participar e a segunda por estar apresentando problema de saúde, vão se ausentar da comissão. Como já houve a desistência do Cristiano Rafael e George Cabral, não é mais possível continuar com a atual comissão, pois ela está com um número de participantes abaixo do que é estipulado no regulamento do síndico. Assim, a nova comissão eleitoral deve ser constituída em nova assembleia a ser realizada no dia 3 de setembro, período justamente relativo ao período máximo de 90 dias do final da gestão, conforme se prevê o estatuto. Ok? Agora,
nós vamos apresentar o último item, que são as possíveis ações judiciais que o SINJ poderá entrar como substituto. Para isso, o doutor Helder vem esclarecer as dúvidas, né, acerca dessas ações judiciais. Para a gente racionalizar o tempo de reunião, para que ele não se estenda muito e todos possam participar, nós vamos adotar o seguinte procedimento. A assessoria jurídica vai apresentar um ponto, né, da Assembleia, vai apresentar a ação, os microfones de todos os filiados vão ser silenciados, ao final será aberto aliás, no decorrer podem marcar que querem tirar fazer algum esclarecimento. Então, conforme essa lista de inscrição, a Manu, que é a gestora do aplicativo, ela vai abrir o microfone para aquela pessoa se pronunciar. Vai ser dado 1 minuto. A gente pensa que 1 minuto é pouco, mas 1 minuto falando é muito. Vai dar 1 minuto. Se a pessoa não concluir sua dúvida nesse 1 minuto, a gente estende até por mais 1 minuto. Porque se a gente abrir muito tempo para cada um, talvez alguns colegas não tenham a oportunidade de tirar sua dúvida, e talvez a gente não consiga concluir esse tema hoje, né? E, assim, a previsão que a gente gostaria de ter é que a gente tivesse, no máximo, 1 hora de reunião, porque todo mundo tem seus compromissos, seus afazeres, e a gente não pode ficar aqui, passar tarde toda nessa reunião. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Helder e doutor Jorge, que vão apresentar as ações. Eu vou desligar o meu microfone, vou desligar a minha imagem para não ficar atrapalhando. Aí eu peço também que todo mundo fique vigiando seus microfones, e se a imagem você estiver se movimentando muito, também desligue para não ficar chamando a atenção. Boa tarde a todos e a todas. Quer dizer que é um prazer muito grande retornar ao SINJ, agora virtualmente, né? Diante de tudo isso que aconteceu e está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas quero dar as boas-vindas a todos, saudar a todos e, em princípio, desejar aquilo que todos nós mais almejamos, que é saúde plena para todos. Eu agradeço ao convite da diretoria do SINJ para prestar esses esclarecimentos, e vou começar pelo primeiro ponto que a presidente pediu, que é a respeito daquela ação dos 84,32%, que está no Supremo Tribunal Federal e que é um tema de repercussão geral. E, não obstante, nós não sejamos advogados do processo, mas estamos sempre em contato com o ilustre advogado, doutor Stênio, e sempre ele está nos mandando as informações, atualizando, acompanhando atentamente esse processo. Na verdade, esse tema 106, ele versa sobre a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único. E também em relação ao período anterior, ele trata da declaração de insubsistência do título executivo judicial, tal como está previsto lá no artigo 884, parágrafo 5º da CLT. O que quer dizer isso? Quando veio o regime jurídico único, criou-se uma polêmica muito grande. Aqueles servidores que eram seletistas passaram a condição de estatutários, e até onde iriam os efeitos da coisa julgada da Justiça do Trabalho. O Supremo, depois, decidiu em várias ações que as sentenças trabalhistas elas não poderiam produzir efeitos no período do regime jurídico posterior ao RJU. Né? E isso, matéria correu muito no Brasil inteiro, até chegar ao Supremo Tribunal Federal para poder decidir essa matéria. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, sim, que
a Justiça do Trabalho, ela é absolutamente incompetente para decidir qualquer matéria de servidor público, né, e que os seus efeitos se estendam após o regime jurídico único. Ou seja, ele limitou os efeitos da sentença trabalhista. Toda sentença na Justiça do Trabalho, de acordo com a decisão, com esse tema, a decisão do Supremo, ela só produz efeitos até 12 de dezembro de 1990. Daí para frente, quem quiser pleitear, discutir esse direito para o novo regime, teria ou terá que ajuizar uma nova ação, desta vez na Justiça Federal. O parágrafo 5º da CLT, ele diz o seguinte, que considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. Muitos já tinham a sentença transitada em julgado, tudo estava até em processo de execução dos atrasados, não é? E o que foi que houve? Esse chamado Plano Collor, né, dos 84,32%, ele, em algumas ações, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse reajuste, essa recomposição. E aí criou-se a dúvida. Bom, diante do que o Supremo tem decidido em outros processos, a sentença trabalhista transitada em julgado, ela perde seu efeito? E aí uma cabeça pensante, na época, né, fez introduzir esse parágrafo 5º do artigo 884 da CLT, e não apenas na CLT, mas isso também foi para o Código de Processo Civil, né, dizendo que todo e qualquer título judicial transitado em julgado, se o Supremo reconheceu que aquela matéria de mérito, ela é inconstitucional, tem a sua aplicação tida como inconstitucional, seja lei, seja o que for, então o que acontece? Esse título, essa sentença, perde os seus efeitos. Ela não pode ser executada. É um absurdo, porque, pelo menos, eu tenho o entendimento, e a grande maioria, né, de que a lei não retroage para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como é que eu tendo um título transitado em julgado, uma sentença judicial transitada em julgado, de repente eu não vou poder mais executar, por quê? Porque a lei diz que se o Supremo, posteriormente, numa outra ação, reconhecer que aquele direito ele não se compatibiliza com a Constituição, então aquele título morreu. Isso foi uma discussão muito grande, tanto que a decisão foi por maioria, e uma maioria muito pequena. Esse processo, o doutor Stênio, ele apresentou embargos de declaração. Ele detectou uma série de falhas nessa decisão e que, como ele observou, essa decisão não poderia atingir o mérito dessa reclamação que parece que foi o SINDE, né, ajuizou. Com isso, ele levantou vários questionamentos. Esse processo foi levado a julgamento pelo plenário virtual. O doutor Stênio fez um pedido para que ele fosse retirado da pauta virtual, porque ele tinha interesse, o SINDE tinha interesse em fazer a sustentação oral para demonstrar que o tema escolhido pelo Supremo não tem qualquer ligação com a matéria decidida no mérito da ação. Mas, mesmo assim, o Supremo não considerou. Daí porque, nos embargos de declaração, está levantando um cerceamento de defesa, pedindo a reversão da decisão, no sentido de que seja assegurado a ele o direito de fazer a sustentação oral e demonstrar o direito dos recorridos, né? E esse processo já está com pauta marcada agora para o mês de novembro, se me não falha a memória.
Então, gente, essa aqui é a situação. E vamos aguardar aí para ver o julgamento desses embargos declaratórios. Em havendo acolhimento das razões dos embargos, notadamente esse processo, creio que ele deverá voltar para um novo julgamento, e aí o doutor Estênio terá a oportunidade de fazer a sustentação oral para a defesa dos interesses dos filiados. Esse aqui é o que envolve essa matéria. Esse é um tema de repercussão geral, porque no Brasil inteiro, muitas, mas muitas ações estão dependendo desse julgamento, né? Não só por causa da discussão da limitação dos efeitos da sentença trabalhista, mas também porque outros direitos que as pessoas ganharam, título transitário de julgado, e agora, né, o Supremo diz que esses títulos, de acordo com a lei processual, esse dispositivo ele é constitucional, né, para declarar a insubsistência de um título judicial transitário de julgado. Então, é uma matéria muito complexa, mas estamos, assim, todos muito ansiosos, né, desejosos de que esse julgamento seja satisfatório. Bom, com relação às possíveis ações, a gente apresentou à diretoria do SINGE para levar ao conhecimento dos filiados uma série de possíveis ações que possam beneficiar os filiados do SINGE. A primeira ação que nós sugerimos foi uma ação coletiva de repetição de indébito, que fala de ressarcimentos relativos à cobrança do imposto de renda sobre a parcela dos juros de mora recebidos em precatórios ou RPVs. Como era que vinha acontecendo? Todos os processos, todas as execuções judiciais, né, que foram expedidos precatórios, requisições de pagamento, tudo, o cálculo do imposto de renda, assim como também da contribuição previdenciária, a base de cálculo, né, ou seja, incidia o imposto de renda sobre tudo, sobre o principal, sobre correção e sobre juros. Nós sabemos que nessas ações, acredito que em torno de 60%, 70% dos valores referem-se mais a juros. E o que foi que houve? Agora, o Supremo Tribunal Federal, apreciando um tema de repercussão geral, tema 808, decidiu que não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Consequência, se você recebeu um precatório judicial, pagou um absurdo de imposto de renda, e essa base de cálculo, né, foi levada em consideração em juros de mora, consequentemente, você tem direito a ser restituído dessa parcela do imposto incidente sobre juros. Assim como também da contribuição previdenciária. Se a contribuição previdenciária foi calculada sobre todo, né, principal, juros e correção, na parte sobre os juros, então o servidor tem direito à devolução. Nós, inclusive, já temos até ações, né, em tramitação aqui por meio do escritório, sobre essa matéria da contribuição previdenciária. Com relação aos juros, a gente já fomos muito procurados por muitos servidores de outros órgãos e tudo, nós já vamos começar a entrar com essas ações, porque o tema de repercussão geral foi decidido agora pelo Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, pedido de modulação pela União, no sentido de que ele delimitasse que apenas daqui para frente, né, essa matéria fosse aplicada. Mas o Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração. Então, está prevalecendo a tese de que não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos por pagamentos atrasados, seja por meio de precatório, RPV e até mesmo administrativamente. Então, essa é uma primeira ação que nós estamos propondo ao SINGE para ajuizamento em favor de todos os servidores, todos os seus filiados que receberam precatórios ou RPVs, né,
no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Se nós ajuizarmos a ação segunda-feira, conta 5 anos para trás. Quem recebeu nesse período, né, será beneficiado com o resultado desta ação. Uma outra ação, né, fala sobre a questão da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do pagamento da licença-prêmio. Muitos servidores receberam licença-prêmio, uns receberam administrativamente e outros tiveram seus pedidos indeferidos na via administrativa e pleitearam judicialmente. O que acontece? Administrativamente, quando os cálculos são feitos, não é incluída essa parcela do abono de permanência. E o que foi que houve? O Poder Judiciário já decidiu que o abono de permanência tem sim que ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio, convertida em pecúnia. Nós já ajuizamos a ação aqui, inclusive de um servidor que nos procurou, e nós já tivemos a decisão favorável, e inclusive dessa decisão, a União sequer recorreu. Né? Transitor, nós estamos agora já no processo de execução. É uma ação que pode ser ajuizada pelo SING, né? Mas aí fica também a critério daqueles servidores que estão nessa condição e quiserem postular individualmente, então está aberto. Tem uma terceira ação aí, que é a ação coletiva, que fala sobre o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da Lei 13.317/2016. Eu vou passar a palavra ao meu colega, doutor Jorge, que, inclusive, aqui no escritório, é a pessoa que está responsável pelo tratamento, pelo cuidado com essa ação. Doutor Jorge, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos os presentes, né? Vamos aqui contribuir com aquilo que a gente pode aqui no momento e, posteriormente, também com o esclarecimento das dúvidas, né, que eventualmente possam surgir. E só em complemento também a questão do abono de permanência, né, é importante a gente destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele já possui decisão no sentido de reconhecer o abono de permanência como uma verba de caráter remuneratório, né, nas duas turmas que compõem a seção de direito público, né, que é a primeira e a segunda turmas. Então, isso são dois precedentes de relevância, né, porque toda essa matéria, caso venha a subir, né, ela acaba sendo direcionada para a primeira sessão. Então, as turmas que compõem a primeira sessão, né, elas já têm pelo menos até o momento, esse posicionamento favorável, né, só fazendo esse acréscimo, tá bom? Com relação a essa terceira ação, né, que nós vislumbramos também como possivelmente a ser ajuizada pelo SING, ela trata da questão do pagamento retroativo dos efeitos financeiros da Lei 13.317 de 2016. Né? Essa lei, ela majorou os vencimentos e proventos dos servidores, né, do Poder Judiciário, e ela determinou datas específicas a partir de quando teria que ser feita a implementação, certo, desses aumentos. E a gente sabe, hoje, nós estamos vivendo aí nesse mundo de segurança jurídica, digamos assim, veio uma portaria conjunta, tá certo, de 2016, isso, portaria conjunta número 1, ditada pelo Poder Judiciário de 2016, alterando o início, a data de início desses efeitos financeiros, certo? Então, em linhas gerais, nós entendemos, dentro de uma pesquisa que nós fizemos, inclusive balizados, né, com o entendimento de outros colegas, no sentido de que essa portaria ela é inconstitucional, certo? Porque ela altera uma lei. Então, em razão disso, essa ação ela teria a finalidade de restabelecer
o sentido da lei que trouxe as datas iniciais e, consequentemente, fazer com que o servidor, né, passe a receber os aumentos a partir da data, né, inicialmente prevista. Só para ter uma ideia, essa lei traz como base o início dessa majoração a partir de junho de 2016, tá certo? E a portaria, ela diz que os efeitos correrão somente a partir de 21 de julho de 2016. Então, aí, só com relação aos aumentos, o servidor, ele perde aí algo entre 1 mês e 20 dias, tem 1 mês e 20 dias de prejuízo com relação aos reajustes, né? E também para aqueles servidores que recebem função comissionada, onde a previsão foi feita a partir de 1º de abril de 2016, o servidor ele vai ter aí um prejuízo referente a 3 meses e 20 dias. Então, em resumo, essa ação teria essa finalidade de pedir a inconstitucionalidade dessa portaria, né, de modo que os efeitos financeiros em favor dos servidores passem a vigorar, obviamente, a partir das datas definidas pela Lei 13.317, certo? Ela é basicamente essa a finalidade dessa ação. Bom? Bom, feito esses esclarecimentos aí pelo Dr. Jorge, eu vou aqui agora a um ponto que a presidente pediu para eu esclarecer, é o seguinte: se nessas ações, em caso de improcedências, se haveria sucumbência para o SINJ. Bom, evidentemente que, havendo o julgamento improcedente, com certeza haverá sucumbência, né? Finalmente, essa onda de sucumbência, a partir do Código de Processo Civil de 2015, né, virou realmente um peso muito grande para o jurisdicional. Aí pego ainda dentro do mesmo quesito, era o seguinte: quanto seria esse valor? Se seria muito grande? Nós não temos como mensurar. Evidentemente que a ação será proposta como uma ação coletiva, ajuizada pelo próprio SINJ. Como nós não temos condições de aferir o valor da causa para o número de servidores filiados, não tem como, né? A gente vai colocar um valor de causa razoável, valor de causa pequeno, e vamos ter que aguardar o que é que o juiz vai decidir. Dependendo da decisão do juiz, se ele acolher o valor da causa, tudo bem, mas se ele não acolher e pretender e decidir pelo estabelecimento de objetivos outros, né, nós vamos recorrer. Não tenha dúvida disso, porque é muito complicado. Como é que nós vamos prever um valor de causa, digamos, numa ação de pessoas que receberam precatórios, RPV, nos últimos 5 anos? Como é que nós não temos condições de aferir esse valor de causa, não é? E esse aqui é o ponto, né? Claro que isso vai ficar, né, vai depender da decisão judicial. Nós temos um sindicato que ajuizou uma ação dessa mesma natureza, e o juiz pediu que ele fixasse um valor razoável, faça uma média por cada servidor, né? E pelo que eu tenho conhecimento, o sindicato está recorrendo, porque como é que eu vou estabelecer uma média para um servidor que não recebeu precatório nem RPV? Foge a lógica e o bom senso, né? Mas nós não temos como aferir, essa é que é a verdade, o valor dessa sucumbência. Da nossa parte, a parte do escritório, haverá a indicação de um valor de causa razoável. E é que eu entendo o valor de causa razoável. Um valor de 100 mil, por aí, a gente pode atribuir um valor de causa desse, mas eu não posso dizer que vai ser 1 milhão, 2 milhões, até porque o sindicato não tem a mínima de condição de saber quem serão os filiados beneficiados, né? Quem serão, e muito menos quantificar isso, né? Então, essa que é a posição em relação a essa questão da sucumbência, viu? Na verdade, professor, até em relação à ação da repetição do indébito, né, relacionada com o ressarcimento do imposto de renda sobre os juros de mora, a nossa visão quanto a essa ação seria pedir, não é isso? Que a questão de valores fosse decidida em uma eventual
cumprimento de sentença, né? Somente ali poderia se ter uma ideia de quanto cada servidor, eventualmente, né, terá de ser ressarcido. É isso? E apenas esclarecendo bem claro de que a ação ela será ajuizada pelo sindicato, Isso. né, e não pelos servidores individualmente. No caso aí, em existindo sucumbência, essa será do sindicato. Então, só mais uma dúvida aqui, doutor Helder. Sendo agendada pelo sindicato, né, e havendo sucumbência, provavelmente na primeira e na segunda não há sucumbência, porque já está pacífico o tema, não é isso? É isso? Na primeira e na segunda ação não vai, já está pacífico, então não vai haver sucumbência, não existe, vamos dizer assim. A gente espera que não, porque essa é a nossa esperança, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de absoluta insegurança jurídica. Essa é que é a verdade, né? O doutor Jorge frisou muito bem, até hoje, graças a Deus, a matéria está consolidada no âmbito do STJ, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas eu, pelo menos, já tenho visto aqui situações que a gente começou favorável com todo mundo, de repente, lá na frente, muda-se de cabeça, muda-se de pensamento, né? Não sei se é uma evolução ou uma involução, mas, na verdade, é essa que nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica. Mas, no momento, com base em relação às duas primeiras ações, a matéria está consolidada. Consolidada. Então, a questão, vamos dizer assim, a questão seria na terceira. Havendo sucumbência, quem vai arcar é o síndico. Certo? Vamos supor que um juiz, alguém lá, decida e seja uma sucumbência muito alta e que ultrapasse os valores que hoje a gente tem, né, de imóvel, de tudinho. A gente vai ter que depois com os filiados ou atestando que o patrimônio que a gente tem é só aquele e pronto, se termina com aquilo. No caso de condenação do sindicato, né, e vamos admitir o extremo, né, de que não tenha patrimônio, ela não pode se estender para os filiados, não. De jeito nenhum. A ação foi ajuizada por uma pessoa jurídica, que é o sindicato, né, que detém a representatividade, a representação de seus filiados. No caso de um julgamento improcedente e uma condenação, e essa condenação extrapole a capacidade financeira do sindicato, né, ela não vai ser desconsiderada para se aplicar aos filiados, não. De jeito nenhum, ela não pode sofrer isso. É diferente, digamos, das execuções contra as pessoas jurídicas, né, também de direito privado, mas comércio, essas coisas, né, que o tratamento é diferente. Então, empresas, quando, na verdade, não se encontra mais patrimônio no nome da empresa, existe a figura da desconsideração da pessoa jurídica e ela se repassa à pessoa dos sócios proprietários, tá certo? Os sócios proprietários. Mas ela não pode se passar aí para outras pessoas além disso, não. Ela ficaria no âmbito do sindicato. Bom, existe uma corrente aqui dentro do sindicato que anseia haver a unificação com a Justiça Federal. Se a gente entrar com essa ação hoje, para aproveitar o tempo que ainda nos resta, e no futuro a gente vir a nos unificar e perder a ação, mesmo que o pessoal lá do sindicato, do Sintrajuf, não tenha ajuizado essa ação, quem vai ser responsável pela sucumbência? Só a parte do SING ou a nova entidade? Eu entendo que é o SING, porque quando há fusão, não se cria um novo CNPJ, não é isso? Não vão ficar dois CNPJ, o do SING e o CNPJ da Justiça Federal. Eu penso que quando há a fusão dos sindicatos, né, se cria um novo CNPJ. Isso é uma matéria que precisa ser analisada. Se for o caso de um novo CNPJ, então morreu, não se estende para ser confundida, não. E mais uma outra situação.
Depois dessa, a gente abre para o pessoal tirar dúvida, não é uma outra situação. Havendo, vamos dizer assim, esse nome que a gente está usando é unificação, mas havendo não a unificação, a gente extingue o SING, para a gente aderir ao Sintrajuf, o Sintrajuf lá fazer a modificação do estatuto para nos aceitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive conversa com a Unimed, e me parece que eles mexeriam na tabela lá do Sintrajuf se houver a criação de uma nova entidade, mas se não existisse o Sintrajuf continuar com aquele CNPJ, a gente extinguir o eleitoral e a gente poder se filiar ao Sintrajuf na qualidade de filiado, para poder aproveitar a tabela deles, que é bem mais vantajosa que a nossa. Havendo a extinção do SING, a gente vai ter que decidir para onde vai o nosso patrimônio, mas havendo a extinção do SING, no futuro, qual é a situação dos filiados, caso venha ganhar essa ação ou perder essa ação com sucumbência? Os filiados podem promover a execução individualmente, sem problema, tá certo? Não, se a gente ganhar, se o SING ganhar, aí cada filiado tem que promover a execução individualmente. Pode promover a execução no próprio processo sem problema, porque esse direito é do filiado. Entendeu? Certo. É do filiado. Então, nesse caso aí, aqueles filiados que se enquadrarem na situação da decisão judicial, pode-se promover a execução só dele. Quer dizer, essa ação dos 84%, que vamos supor que o doutor Estênio consiga reverter, então, cada um vai ter que promover uma ação individualmente no futuro. Não é promover a ação individual, ele vai promover as execuções individuais. A execução, certo. A execução dentro do próprio processo, tá certo? Ou pode promover a execução individualmente, né, distribuído por dependência. Né? Na verdade, hoje, há uma política muito grande do judiciário, porque nós sabemos o seguinte, essas execuções que envolvem, né, entidades, né, execuções coletivas, você fazer a execução num processo só, tumultua demais. Basta apenas ver que um servidor, o cálculo está diferente para poder atrapalhar todos os demais, certo? Aqui mesmo no escritório, nós promovemos uma execução agora, um processo com 250 pessoas, mas o que foi que nós fizemos? Pegamos o processo e fizemos as execuções individuais vinculadas ao processo. Porque aí não atrapalha aqueles que a situação está regular, porque às vezes acontece o seguinte, você promove a execução, uma execução coletiva, 200 pessoas. Aí, a União impugna um cálculo. Todo o processo vai ter que voltar para a contadoria para ser examinada aquela situação e ficam, digamos aí, 199 prejudicados. Com isso, né, o Poder Judiciário tem feito uma política, eu acho, muito positiva, e aí isso vai até ao encontro da celeridade processual e da efetiva prestação judicial rápida, né, é que, assim, não, pode promover as execuções. Então, a gente promove as execuções de 4, de 5, todas vinculadas ao mesmo processo, porém individualmente. Cada situação é analisada com um número menor de exequentes, e aí a execução tramita muito mais rápido. Tá certo? Então, só resumindo, se a gente entrar coletivamente, entrar pelo SING, nas 3 ações, havendo sucumbência, quem vai arcar com a sucumbência é o SING, e não consegue transferir isso para os seus filiados. Filiados não, de jeito nenhum. Não pode transferir para o filiado, não. Viu? É da natureza da ação coletiva, isso ela não pode, de modo algum, transferir essa responsabilidade para os filiados. Alguém quer... Agora vamos abrir a palavra para os participantes. Alguém quer se manifestar? Ficou tudo claro? Coisa boa. Oi. Aurélio, tudo bem? Oi, Aurélio, diga. Leonor, eu fiquei com a dúvida com relação a essas ações. Se cada ação dessa aí beneficiaria a todos os filiados? Doutor Elton?
beneficia a todos os filiados que estejam dentro daquela condição. Por exemplo, na primeira, em relação a precatórios, só beneficia a todos, porém, só pode executar, né, aquele servidor que realmente recebeu o precatório ou RPV. Viu? E eu aqui quero dar o meu boa tarde aqui ao Aurélio, viu, Aurélio? Desculpa eu ter começado sem lhe cumprimentar. Você é uma pessoa muito especial e que a gente tem... Boa tarde, doutor. Sem problema forma. Doutor Helder, independente se esse precatório foi do SIM, se entrou individualmente, se entrou na época que ele fazia parte de uma outra instituição, recebeu o precatório, é filiado, ele é beneficiado. Ele é beneficiado, sim. Certo. Pois é, minha dúvida é exatamente. Que o precatório, ele pertence, evidentemente, ao servidor, né? E tem a relação com a atividade dele no Tribunal Regional Eleitoral, né? Aí ele tem direito. Por exemplo, um servidor que era da Receita Federal, ele recebeu um precatório lá, e hoje ele está aqui, né? No TRE, né? Aí é uma situação que a gente vai ter que depois analisar, né? Mas eu penso que, em relação ao direito em si, beneficia todos aqueles que receberam precatório ou RPV no período. Tem uma parte declaratória dessa ação, né, professor, também? Essa ação teria o viés declaratório e também condenatório, né? Exatamente. O condenatório, por certo, ele alcança, que consiste na repetição do indébito, né, a devolução dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos indevidamente, ele vai beneficiar essa parte a todos aqueles que receberam. Mas o objetivo dessa ação também, nesse ponto, pode se estender a todos os filiados, com o viés declaratório, que é no sentido de buscar estender a todos os servidores, né, essa garantia de que eventual crédito que possa receber dele não incida o imposto de renda sobre os juros de mora, obviamente. Lorival, ele quer falar. Eu queria saber o seguinte, se o SINGE teria condições de informar por pesquisa quem recebeu os precatórios ou alguma coisa desse jeito que incidiria essa ação, né? Isso é interessante. Eu estou com uma dúvida com relação a isso. Posso falar? Ou tem alguém na frente? Pode ser do meu tempo. Eu entrei... Quem está falando era? Era o Lorival. Lorival. Eu acho que nós entramos em 2005, né, Lorival? Mais ou menos. E eu nunca recebi precatório com relação a isso. Então, eu queria saber exatamente, fazer essa triagem dentre os servidores que têm interesse e têm essas condições aptas a entrar nessa ação, certo? Pelo tempo de entrada do TRE, porque a Lei 8.112 é de 90, essa situação toda, e boa parte dos servidores entraram nos concursos que vieram 2005 para frente. Minha primeira eleição foi a questão do referendo, então eu queria saber sobre isso. Pode falar, doutor. A pergunta que ele fez era se o sindicato tinha condição de fazer esse levantamento, né? Saber quem na verdade, recebeu o precatório ou RPV nos últimos 5 anos. Eu acho aí que, pelo que eu entendi a pergunta do Eduardo, boa tarde, Eduardo, foi nesse sentido, né? Se me não falha, se foi enganado, né? É isso mesmo. Se eu, como servidor, tenho o direito, ou seja, eu tenho a perspectiva de entrar nessa ação, ou não. Porque, pelo que eu entendi da conversa toda, seria pessoas bem antigas, né? Bem que estão trabalhando no TRE há bastante tempo. E eu entrei em 2005, com outros colegas também. O Eduardo, eu quero só esclarecer o seguinte, que quando você ajuiza a ação, no caso, é o sindicato que está ajuizando, sabe? Nesse momento, nós não vamos, assim, particularizar que foram servidores A, B, C ou D, não. A sentença, ela é declaratória da existência do direito para todos os filiados do SINDI que estejam naquela condição, entendeu? Então, nós vamos ajuizar uma ação em favor da Eleonora, em favor da Eliette, do Lorival, do Aurélio, do Eduardo. Não. É uma ação coletiva,
né, o sindicato ajuização, pedindo que o juiz declare a existência do direito de todos aqueles servidores que estejam naquela situação, todos os filiados, entendeu? E condene. Agora, quando chega na fase da execução, agora vamos lá. Quem recebeu? Aí nós vamos promover a execução só daqueles que receberam. Entendeu? Não sei se eu fui. Certo. Tá bom. Certo. Entendido, doutor Helder. Muito obrigado. Mais alguém Não, quer? eu entendi. Aqui, Elonora, só um instante. Eu Certo. entendi, mas, de fato, na prática, pouquíssimos servidores não. Os servidores antigos, que já receberam precatório alguma vez, pelo tribunal receberão, e os novatos, aqueles que entraram depois da reforma não, antigamente, quando acabou esse negócio de anuênio, quinquênio, sei lá o quê, que nunca recebeu precatório de nada no TRE, que é muita gente, esses estão de fora. Eu entendi certo? Pois é. Aí é uma questão, é um ponto que eu queria entender esse peso e essa medida do sindicato. Eu sou de uma categoria do TRE, que é o técnico de transporte. Quando nós fomos entrar na justiça por um direito que a gente ainda entende que é nosso, o sindicato disse que não podia entrar porque não era interesse da categoria, porque nós éramos poucos. Só são 9, 10, eu acho, no tribunal. Isso aí nitidamente separatista, mas não vou entrar nessa questão aqui, não. Eu estou só esclarecendo. Agora, nesse caso, que tem um punhado de pessoas que tem direito, e quem tem direito tem que receber, o sindicato vai bancar e ainda vai bancar a sucumbência. Olha, eu perdi a ação lá. Eu estou esperando pagar a sucumbência. Eu paguei inicial, eu paguei tudo e ainda estou esperando pagar a sucumbência. O sindicato disse que não tinha legitimidade para entrar com a ação. E agora o sindicato tem legitimidade para entrar porque tem um punhado de pessoas que receberam precatório antigamente e agora merecem uma correção. Isso aí está muito errado, na minha opinião. Se o sindicato acha que está certo e outros concordam, os colegas concordam, que o sindicato pode entrar com essa ação, me dê o dinheiro que eu paguei lá na minha ação da Gás e pague a minha sucumbência, por favor. Vamos usar o mesmo peso para todo mundo, por favor. Quer se manifestar, doutor Helder? Não. Não, porque em relação a essa ação aí, eu não tenho conhecimento como foi. É o seguinte, eu não estou lembrando, assim, não foi na minha gestão que aconteceu esse da Gás. Assim, quando nós assumimos, eu acho que as coisas já estavam sendo encaminhadas. O que eu estou trazendo hoje é uma postura de uma ação coletiva, assim, se houve em gestões anteriores, essa postura não é a postura da atual diretoria, né? Então, foi proposto, o doutor Helder disse que essas ações estão aí em pauta, vários sindicatos já entraram, várias pessoas entraram individualmente. As duas primeiras, como ele já comentou, a possibilidade de sucumbência é mínima, né, é quase zero. A terceira ação, que era dos 13, que em outra data o sindicato não pôde entrar, porque já tinha entrado e perdido, mas o objeto difere da atual, é que entraria para todo mundo. Essa terceira, sim, geraria sucumbência. E aí, vários colegas vieram me procurar, como ficaria o caso de ter sucumbência. Eu trouxe o doutor Helder aqui justamente para esclarecer se fica só com o síndico ou passa para os filiados, né? Bom, é uma coisa, eu sei que as duas primeiras são pessoas que estão se aposentando, pessoas antigas, mas é um contingente grande. E a terceira pega todos os atuais filiados, né? Elonora, só para deixar claro, eu sou a favor de que se há um direito de um servidor, seja ele quem for, o sindicato tem sim que agir. Agora eu só quero que seja utilizado o mesmo peso e a mesma medida, só isso. Nós fomos discriminados lá atrás, que era presidente do sindicato, que disse que não ia entrar com a ação, inclusive o advogado que entrou com a ação pra gente, foi ela que indicou, o senhor Rude Cassel, tá bom? Então assim, sou a favor de que se entre com qualquer tipo de ação que seja para beneficiar, mesmo que seja só um servidor. Agora, corrijam o erro de vocês lá de trás, tá bom? Pronto, então, já fica corrigido aqui,
as ações, eu não oriento ninguém para entrar individualmente, o SINGE só tem responsabilidade naquelas ações coletivas. Se não existe oposição por nenhuma das 3 ações, eu já peço aqui para o doutor Eldo providenciar tudo que for possível para que, ainda nessa gestão, a gente ingresse com essas ações para que futuramente a gente tenha sucesso. Alguém é contra? Cecília? Cecília pediu aqui primeiro. Okay. Cecília? É a Cecília. Cecília? Pronto? Pronto, pode falar. Com relação ao que o Rafael falou, eu também faço parte sou técnico judiciário, especialidade de transporte. Na época, nós, quando fomos entrar com essa ação, fomos falar com a Eliette, e ela disse que realmente não poderia entrar com a ação, porque era um grupo bem limitado. No entanto, entrou com um mandato de injunção para o pessoal que é da área de segurança, para poder levar gás para a aposentadoria. Um ponto. Segundo ponto, com relação à assembleia que foi realizada em setembro do ano passado. No meu entender, essa assembleia está suspensa, quer dizer, o SINGE, assim, a administração, a presidência, eu não sei, eu acho assim que não está seguindo as coisas como deve ser uma assembleia, quer dizer, porque a gente tinha pontos a ser deliberados naquela assembleia que não foram deliberados, porque não foi do interesse do colegiado, da diretoria, quer dizer, foi suspensa, vocês colocaram os cargos à disposição, se manifestaram, quer dizer, nós não votamos, quer dizer, para mim, no meu entender, está muito errado o segmento das assembleias do SINGE, né, porque foi feita uma pauta online, que não foi votada, e simplesmente... Cecília, eu vou pedir calma lá. Eleonora, deixa eu concluir. O tema está fugindo da... Não, Eleonora, só um pouquinho, deixa eu manifestar. Eu nunca me manifestei, deixa eu me manifestar. Quer dizer, você fez uma outra assembleia anterior a essa, né? Que você trouxe só o parecer do doutor Eldo para a gente discutir, mas, quer dizer, não foi chegado a consenso nenhum, você já marcou essa outra assembleia para ele fazer outras ações, quer dizer, não está botando em votação e você já quer que ele entre com as ações, é isso? Quer dizer, a gente nem decidiu, Leonora, a sucumbência daquela ação dos 3. Sinceramente, eu entrei naquela ação, foi uma ação individual, mas eu só entrei porque o SINGE trouxe justamente o doutor Eldo para falar que a gente poderia ter um direito naquela ação. Gente, ó, esse ponto já está encerrado, foi pacificado na Assembleia passada. O SINGE vai ficar até o final da gestão, 5 de dezembro. No dia 3 de setembro, nós vamos compor uma nova assembleia, vamos fazer uma nova assembleia, nós vamos eleger uma nova comissão eleitoral para que a nova diretoria seja eleita. Enquanto a atual diretoria estiver conduzindo, nós vamos fazer o que é melhor para todos. Essas 3 ações não prejudicam nenhum colega, né? As passadas podem ter prejudicado. O que máximo que eu posso fazer é rever o que aconteceu para a gente, já que vocês disseram dessa que vocês entraram individualmente, eu não sei, mas aquela da sucumbência é ponto pacífico, não se volta mais nesse assunto, e nós vamos agora discutir as 3 ações, as 2 primeiras não geram sucumbência, e a terceira possivelmente pode gerar, mas não repassa a seus filiados. Agora o próximo é o Francisco Aurélio. Leonora, eu queria só fazer aqui para uma retrospectiva para o doutor Helder tomar ciência sobre os precatórios, né? Leonor e doutor Helder, nós temos 2 ações dos 84. Uma ingressada em 90 e outra em 92. Esse grupo de ação do ano de 90 foi pago agora, em 2017, uma parcela para vários servidores desta ação. A segunda turma é a que está no STF agora. Aí, veja bem, essa ação que vai entrar agora, para não incidir o imposto de renda sobre os juros pagos desse precatório 2017, não beneficia
a esta segunda ação, ao pessoal da segunda ação que está no seu STF, e nem tão pouco os colegas, que acabaram de falar aí, que ingressaram em 2005. Então, veja bem, o sindicato está ingressando com uma ação coletiva, onde só irá beneficiar uma parcela dos seus filiados. Lembro que em 2016, aquele aumento da Unimed que ocorreu, beneficiava alguns servidores e outros não, razão pela qual o sindicato não ingressou com uma ação coletiva e disse o quê? Quem quiser entrar, entra de forma individual, porque não beneficiaria a todos. Portanto, meu voto é que não ingresse com essas ações. Por quê? E se ingressar, ingressa de forma individual aqueles que realmente receberam o precatório e pagaram o imposto, se é o caso de ter um pago, entendeu? Minha posição é esta. Por quê? Repito, quem está na segunda ação no STF não vai ser beneficiado agora, não recebeu nada. 2, o pessoal que ingressou em 2005 também não faz parte dessa ação que foi paga em 2017. Então, repito, o sindicato está propondo o ingresso de uma ação coletiva onde não é beneficiado todos os servidores, só uma pequena parcela, entendeu? Então, por isso eu sou contra. Aurélio, nunca vai existir uma ação que a gente consiga beneficiar, a não ser essa dos 13, mas dificilmente vai ter uma ação que venha beneficiar todos os servidores. Essas dos precatórios, nem eu recebi. Eu sou de 96. Eu não recebi. Né? Então, assim, vai beneficiar provavelmente as pessoas bem antigas. Né? Esse pedido, desculpa, Eleonora, desculpa, mas só para reforçar um pouco também, dentro dessa preocupação, né? Pelo menos essa é a nossa intenção, por ocasião do ajuizamento, né, do eventual ajuizamento dessa ação, conforme fica deliberado na Assembleia, que eu acho que a gente destacou muito, a gente olhou muito para a questão da repetição do débito, ou seja, do ressarcimento de quem recebeu, né, ou de quem teve que pagar o imposto de renda, tá certo? Mas eu destaquei lá atrás que, na verdade, a nossa intenção também que essa ação ela tem um viés declaratório, tá certo? A questão do ressarcimento é condenatório, condenar a União a pagar em favor daqueles, né, que ficaram prejudicados por ocasião do recolhimento do imposto de renda. Então, esse é o viés condenatório. E tem um outro lado que é o declaratório, tá certo? Que é no sentido de declarar em favor dos servidores, e aí a gente pode pensar em estender, por exemplo, o Aurélio está falando de um segundo grupo, não é isso? Nada impede que seja feito um pedido no sentido de estender essa questão declaratória, ou seja, que não é para incidir o imposto de renda sobre a parcela dos juros em favor de todos os servidores, de uma forma geral, tanto daqueles que receberam ou daqueles que venham a receber. Por quê? Né? Em sendo acolhido isso, futuramente, ou para os servidores mais antigos, ou para aqueles que entraram a partir de 2005, que lá na frente venham a receber algum precatório, ou RPV que seja, já esteja beneficiado, né, por ocasião de uma eventual sentença que acolha esse nosso pedido, tá bom? É só esse esclarecimento para a gente olhar também, né, com essa perspectiva declaratória, aí tentando estender a todos os servidores. Bom, ou a todos os filiados, como ficar melhor. Ou seja... Eu vejo, doutor Jorge, eu só vejo o seguinte, só há 2 grupos com essa possibilidade. Esse que já recebeu em 2017 e esse outro grupo que tramita no STF. Os demais já estão excluídos. Qual é a minha tese? É que não vai beneficiar essa ação coletiva a todos. Então, adotando esse critério de 2016, que quando... Em 2016, você não falou isso, o Eliette, ou foi a Eleonora, que nem sempre se beneficia todo de uma ação coletiva. Bateram o martelo em 2016 dizendo que, como não beneficia a todos, não se pode ingressar com a ação coletiva. Tem que ser, quem quiser, vai individual. Então, sugestão, os que estão beneficiados com essa suposta incidência indevida sobre o imposto de renda, sobre os juros, que ingresse de forma individual. Como foi feito de que forma? Os 323. Que o sindicato inicialmente aprovou na Assembleia o pagamento da sucumbência, quando chegaram 2 pessoas cujo valor foi de 6 mil cada um, aí fizeram uma nova Assembleia para revogar o anterior. E quem
Hoje, quem vos fala está pagando R$ 1.200 todo mês por conta disso, entendeu? R$ 24 mil. Então, é esse o problema do sindicato. Vamos usar só o peso da medida. Quando você coloca isso, que não beneficia a todos, se diz que é difícil, você não pensou isso em 2016. Deixa eu só esclarecer uma coisa. O problema da sucumbência dos 13 não é porque foi dito numa assembleia que pagava, numa simples assembleia, se votou sem saber o quantitativo, nem saber os valores, e nem as consequências. Quando chegou para pagar, eu autorizei o pagamento dos dois porque estava em assembleia. Porém, depois, estudando o assunto, nós vimos o seguinte, que por esses dois que eu já paguei, eu posso receber sanção no Ministério Público. E se eu pagar os demais, eu vou receber sanção também. Então, o problema não é o que foi acertado lá naquela Assembleia e depois corrigido numa Assembleia em fevereiro, não. O problema é quem está como presidente e que autoriza o pagamento. Se, por um acaso, eu começar a pagar isso daí, quem vai se prejudicar na história toda sou eu e o Judemar e o resto da diretoria. Então, foi que eu disse que depois que a gente fez estudo, teve um perito que deu um parecer, teve o pessoal, o escritório de advogado da FENAJUF, e teve uma decisão de um juiz estadual por conta de um julgamento de uma das ações. Então, quem vai se prejudicar sou eu. Eu não vou assinar nada para me prejudicar, independente do que foi dito aí. Então, enquanto eu for presidente, eu não assino. Só um momentinho, só voltando isso daí. Esse assunto já está concluído aqui. Todo mundo está. Hoje o tema é para tratar das ações, porque eu já estou recebendo muita reclamação dos colegas, da maioria dos servidores. Olha, nós somos mais de 700, quem tem sucumbência é em torno de 100. Os 800 vivem me reclamando, os 800 não chega a 800, que tudo do sindicato está parado por conta dessa sucumbência. Então, já ficou pacífico que não se fala mais em sucumbência. Eu vou pedir para a Manu, caso alguém comece a falar sobre essa sucumbência, que, por favor, ela corte o microfone, porque já vão dar 15h30, já são 15h30, nós já estamos com 1 hora aqui, já foi explicado sobre tudo. Quem quiser mais falar sobre as ações que estão se apresentando hoje, podem falar, Pronto, mas sobre outras, eu aqui, não. Diante do esclarecimento do Aurélio, que eu não tinha atentado para esse ponto, foi bastante esclarecedor o que ele falou, voto meu contra. Só entra com ação que beneficie 100% da categoria. Mas não é assim, não. Eleonora. Não é desse jeito, não, Aurélio. Eleonora, eu queria só pedir ao doutor Helder para que ele falasse sobre a primeira ação, quando eu entendi bem. A primeira ação que eles parece que, se eu não me engano, é a incidência da contribuição sobre o juro de mora. É isso, doutor Helder? É a incidência do imposto de renda sobre juro de mora, viu? Mas o senhor falou também sobre eles também tinham uma ação no seu escritório aí sobre... A contribuição previdenciária também sobre juros de mora. Né? É porque não pode incidir imposto de renda e nem contribuição previdenciária para o PSS sobre juros de mora, porque o Supremo entendeu que juros têm natureza indenizatória e, como tal, não pode haver incidência dessas tributações, viu? É que essa questão da incidência da contribuição sobre o juro de mora já foi pacífico. Inclusive, a Receita Federal já paga por via administrativa. Quem recebeu os precatórios dos 11,98 em 2013, nós pleiteamos agora em 2017, perante a Receita, nós já recebemos essa devolução, entendeu? Excelente. A incidência da Previdência sobre o juro de mora, entendeu? Isso. Então, só restaria o quê? Só essa incidência dos juros, do imposto sobre o juro de mora. Exatamente. Pronto. Aí, então, viu Nora? Não é questão de falar sobre aquela, dos 3.003, não, porque você pode ter observado que eu fui um dos que nem participei das reuniões.
quando o pessoal começou a pleitear o pagamento integral, eu mesmo pensei e até comentei com alguns colegas que estavam, que eu disse, autonação, falei para quem, com quem não estava, eu disse, olha, eu não acho justo, sabe por quê? Porque, como disseram, vai dilapidar o patrimônio do sindicato em prol de um pequeno número de servidores. Como também agora você colocou inicialmente aí, quem vai pagar a sucumbência é o sindicato. Você ficou fazendo cálculo, quanto seria a ação? Como o doutor Helder disse, não se pode mensurar. Vai que essa ação, na primeira turma, na segunda, na última etapa, condena-se o sindicato a fazer o pagamento. Também não haverá dilapidação, ninguém sabe quanto é, que os valores são altos, doutor, viu? Quem foi pago dos 84, o valor são altos, é 1.800.000, entendeu? Então, como o senhor disse aí, 70% deve ser de juro, então tem uma grande quantia a ser restituída, entendeu? Mas se for perdida. E o senhor sabe que quem for mensurar, o juiz for mensurar o valor da causa, é com base no que o servidor vai receber. Então, é um caso também para se pensar nisso, viu, Leonora? Porque como você ficou preocupado em não pagar, porque dilapidaria o patrimônio do sindicato, pode também ocorrer no futuro, entendeu? Eu acho isso. Então, qual é a minha sugestão? Eu acho que deve ser o sindicato apoiar o ingresso da ação, mas individual. Para quem? Para aqueles do grupo que recebeu em 2017. Quem quiser pleitear de forma individual, acabou. Se houver sucumbência, vai ser para eles. E deixar para outro momento, quando realmente abranger uma grande maioria, porque também não é, ó. Tem a primeira ação, foi beneficiada. Tem a segunda, está no Supremo. E tem a terceiro grupo que nunca recebeu nada, não está nenhuma ação. Então, ótimo, então pronto. Não é melhor assim? O que você acha? Então, ótimo. Então, vamos entrar só com a terceira ação, que vai beneficiar todo mundo. Ok? É assim que se quer? Não, tudo bem, Aurélia, tudo bem. Eleonora, eu acho que tem que ser colocado em votação, né? É para isso que existe uma assembleia, não? Vai decidir assim, monocraticamente, só você sozinha, sem votação, é assim? Não precisa a assembleia para decidir. Deixa eu deixar a Luciene, que faz tempo que está esperando para que fale. Aí. Por favor, Luciene, pode falar. Luciene? Oi, tá ouvindo? Pronto, pode falar, Luciene. Olha, eu passo a palavra aí para outra. Eu concordo com a posição do Aurélio sobre a questão do segundo ponto, né? Desse ponto aí, sabe? Mas o que eu ia falar antes tornou-se desnecessário, porque já falaram, tá certo? Mas eu concordo com a terceira ação, né? Eu acho também que deveria ser ouvido, tá? Mas as pessoas nem se interessam em participar, passando a palavra. A Cecília já falou, quem gostaria mais, que estão dizendo aqui que não entenderam, quem foi que não entendeu? Jander, não precisa votação, porque o ato do sindicato entrar numa ação coletiva, ele não precisa de um quórum, não, para que seja atribuição da diretoria, é onde se vê vantagem. Mas, no caso dos colegas que receberam o precatório de 2017, como fica a situação deles, estou falando que eu não faço parte da ação, mas nesse caso aí... Vocês não estão dizendo aí que vai prejudicar, que não atende a 100% do pessoal, então quem tiver precatório para receber... Eu não entendi muito de você, Aurélio, porque você disse que nessa de 17 já não incidiu sobre. Não, veja bem, ó, a de 2017, eu falei, a de 2013, que foi pago os 98, mas em 2017... É só os 5 últimos anos. Deixa eu explicar, deixa eu falar. Estou dizendo o quê? Que a ação, que é a primeira que o doutor Helder falou aí, é uma ação que tem o escritório dele, para quê? Para não incidir a contribuição previdenciária sobre o jogo de mora. Foi que eu falei que em 2013 nós recebemos 98, e em 2017 nós pleiteamos via administrativo na Receita e já foi pago, entendeu? Ótimo, então pronto, então no caso. Só que ele explicou, o doutor Jorge explicou, que daqui para frente, se tiver alguma ação que a gente, por exemplo, se esse dos 3 a gente ganhar e receber, e incidir imposto de renda, a gente já está com ação que é só executar. Se vier uma outra ação que a gente venha ganhar, se por acaso incidir imposto de renda,
é só executar. Não é isso, doutor Helder, que eu entendi? Eu gostaria só de fazer um pequeno esclarecimento aí. É o seguinte, na verdade, a ação declaratória, ele tem um efeito para que o juiz declare a existência do direito em favor de todos. A execução apenas daqueles que, né? Mas eu não posso, de forma alguma também, omitir um fato, né? Por exemplo, quem tiver execução de precatório agora, estou executando, né? E vai ser feito o cálculo de imposto de renda. Se quiser discutir logo agora na ação em que você postulou, você já pode discutir logo nessa ação, até porque já existe uma matéria de repercussão geral, entendeu? A ação de repercussão geral. Por exemplo, eu mesmo, precatórios que eu estou preparando agora, eu já estou entrando com a discussão. Quando vem o cálculo, que a União me mostra que apresentando uma proposta de contribuição previdenciária sobre juros. Imposto de renda, não, porque o imposto de renda, isso só vai acontecer por ocasião do levantamento. Por ocasião do levantamento é que eu vou saber se ele está tributando tudo ou não, porque quando o requisitório é expedido, o juiz não diz que o imposto de renda a alíquota é tal sobre o valor total, não, ele requisita o valor. E quando eu vou receber, o filiado vai receber, então tem uma situação, recolhe 3% de imposto de renda, e o restante é na declaração de ajuste, né? E aí é nesse momento que vai se aferir quem está recebendo e quem não está. No caso, quem tiver uma ação do sindicato declaratória, o que é que ele vai fazer? Ele vai questionar já tendo uma sentença favorável a ele. Entendeu? Os precatórios futuros pagamentos. Por isso a natureza declaratória a natureza declaratória da ação. Para beneficiar a todos, vou receber um precatório daqui a 3 anos. Quando chegar lá, eu tenho uma sentença que disse, não, peraí, o meu direito, o imposto de renda, ele não incide sobre juros. Está aqui uma sentença do sindicato do qual eu sou filiado. Inclusive, pessoas de futuros filiados. Doutor Helder, no caso aí, esses que não receberam ainda, está só pleiteando. Aurélio, por favor, existe uma ordem aqui. A Cecília já falou, vamos passar para a Eliette. Eliette, okay. Por favor. Leonora, diante das colocações aí dos colegas questionando quando as ações... Eliette, eu vou te pedir o seguinte, Eliette, vamos marcar, a gente pode marcar uma reunião virtual para você justificar com o pessoal do transporte. Mas, assim, nós temos tempo para... Os colegas estão aqui já estamos há mais de 1 hora aqui. Se não for dúvida sobre as ações apresentadas pelo doutor Helder, no momento, eu peço que a gente deixe para outra oportunidade. Tem alguma dúvida sobre as 3 ações, doutor Helder? Não, já que você estava colocando aí se decidir entrar com tais ou quais ações, assim, eu vou manifestar meu ponto de vista o seguinte, que tem vários colegas questionando por quê? Ações que beneficiam toda a categoria e outras ações que beneficiam parte, né? Poucos ou vários, ou alguns, né? Vamos dizer assim. Então, por que a gente não adotaria como regra entrar pelo SING com as ações que beneficiam toda a categoria para que não paire dúvida? E aquelas que venham a beneficiar um quantitativo que não represente toda, só uma parte da categoria, e se entre individualmente com o apoio da assessoria jurídica do sindicato. Seria uma forma de contemplar todos, tratando igualmente. Certo. É uma sugestão. Eu vou só, assim, pegar o gancho aí do que você falou e vou dizer o seguinte: dependendo da atual diretoria, a gente não faz apoio das ações individuais, porque a que a gente fez da última vez, que não era na minha gestão, gerou tantos problemas, até gente dizendo que não assinou procuração. Então, as ações individuais, quem quiser, tem o doutor Helder, tem outros advogados
no mercado aí, na cidade, procure aquele que você se identifica mais e entre individualmente. A primeira ação, ela atinge todos os servidores. Por quê? Porque vai atingir quem recebeu nos últimos 5 anos e quem vier a receber nos próximos anos seguintes, se a gente receber alguma indenização. Inclusive, essas dos 13, né, não, doutor Elton, que a gente teria um atrasado para receber, e aí, se imposto de renda ou qualquer outra coisa, já incidiria isso aí também. Exatamente. Então, a primeira e a última, a primeira e a terceira, ela atinge toda a categoria. A segunda, que é só para quem tem licença-prêmio, é isso? É verdade, só para quem tem licença-prêmio. Quem recebeu licença-prêmio, né, assim, fez a conversão em pecúnia, porque não usufruiu no período em que laborou, né, mas e aí quando o cálculo foi feito, não foi considerado o abono de permanência. Aí, nesse caso aí, ele pode, sim, ajuizar a ação e pedir que seja paga a licença-prêmio incidente sobre o abono de permanência. Então, a primeira e a terceira vai ter repercussão em todos os servidores, em todos os filiados, tanto a primeira como a terceira. A segunda, que são pouquíssimas pessoas que têm licença-prêmio, hoje em dia, depois de 95, não foi? Acabou a licença, não, foi por aí, não, a licença-prêmio, né? Não tem mais licença-prêmio, então quem começou a trabalhar depois de 95 não tem mais direito à licença-prêmio. Então, são pouquíssimas pessoas que têm direito à licença-prêmio, se é que já não gozou, certo? Então, contempla aí o que a Cecília falou, o que a Aurélio falou, o que a Luciene falou, e outros colegas, o Rafael falou. A primeira e a última atinge todos os servidores, ok? Eleonora, eu já levantei minha mão há muito tempo, estou aqui aguardando falar novamente. Eu vou ter a palavra ainda? Já que já está decidido quais são as ações que nós vamos entrar, lógico, sim, você tem a sua palavra. Não, eu quero que fique registrado em ata que eu sou contra o síndico entrar em qualquer ação por questão de sucumbência. Mesmo como o doutor Eldo disse, a gente vive num cenário de muita insegurança jurídica, né? Nenhum direito é certo, nada é certo. Então, assim, se é para entrar numa ação. E nessa primeira ação sobre coisa futura, eu entrar em ação que vai ser incidência de juros de mora sobre contribuição previdenciária, eu não sei. Uma coisa que vai no futuro eu decido se eu vou entrar com ação. Quer dizer, eu acho que não me beneficia. Então, registre em ata que eu, Cecília Maria Paiva Almeida, sou contra o SINJ entrar e arcar com sucumbência aí de processo. Né? Já está registrado, porque essa assembleia está sendo gravada e vai ficar à disposição de todos. Aurélio, você vai retornar a falar? Só um minutinho, viu, Leonora? A primeira ação, Leonora, não beneficia a todos, Leonora. Beneficia, daí, doutor Eldi, responda aí, o Aurélio. Mas a Leonora está colocando o quê? Hoje beneficia quem? A quem recebeu em 2017. E para o futuro, já tem ação. Futuro, você sabe, veja bem, como é que você está com ação, como é que você vai mensurar o valor da causa? Pensando que no futuro o Aurélio vai ganhar alguma coisa? Como, Leonora? Doutor Eldi, responda. Essa questão do valor da causa é uma matéria que tem que ser decidida agora, né, com o ajuizamento da ação. Né? Realmente não tem como mensurar nem quem tem para receber, né, e muito menos que receberão. Né? Então, aí nós vamos depender de um critério que vai ser estabelecido pelo juiz. Se razoável, a gente aceita. Se não razoável, nós vamos ter que recorrer para as instâncias superiores. Viu? Então, existe a possibilidade que atinja todos os servidores. Existe, doutor Elton? Como é? Existe a possibilidade, caso o juiz não reconheça, existe a possibilidade de recorrer e que atinja todos os servidores para o futuro. Sim, claro. A ação, o benefício dela, o efeito declaratório é para beneficiar todos os filiados indistintamente. Inclusive, Aurélio, essa ação não gera sucumbência. Não gera sucumbência, vai gerar um direito, mas não vai gerar sucumbência, porque o assunto já tem repercussão geral. Doutor, eu tenho certeza absoluta que não gera 100%? Eu estou entendendo o que a Eleonora quer colocar,
Né? Assim, Pois é, porque ela está colocando uma certeza. Na verdade, na verdade é o seguinte, veja bem, agora, toda a perspectiva, a plausibilidade do direito é muito boa, porque é uma matéria de repercussão geral já reconhecida pelo Supremo. E nós estamos ajuizando essa ação agora, né, crendo que não, na esperança de que não tenha sucumbência, porque o juiz não vai, creio que não vai dar uma sentença de improcedência de uma ação quando tem uma matéria de repercussão geral já reconhecida pelo Supremo. Isso é um fato. Agora, se essa ação demora na sua tramitação 2 anos, 3 anos, seja como for, e lá na frente vem uma mudança de entendimento, evidentemente que pode ter sucumbência, sim, se existir reversão da decisão, entendeu? Porque ninguém pode, assim, eliminar essas possibilidades, porque, primeiro, gente, ninguém pode garantir resultado de ação. Nós temos a perspectiva, nós temos, no momento, a plausibilidade do direito. Agora, se os tribunais amanhã mudarem de entendimento, se o Supremo Tribunal Federal mudar de entendimento, aí nós não temos como ser profetas disso, né? O que nós temos que trabalhar é com o que existe no momento. No momento, há uma plausibilidade do direito diante de uma decisão de repercussão geral, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma definição de um tema, né? Eu creio que aí, dificilmente, um juiz poderá dar uma decisão contrária. Mas não elimina a possibilidade também, porque a experiência nos tem mostrado isso, de que o judiciário daqui a 2 anos mude de entendimento e não, a partir de agora tem incidência de juros e tal, mas aí é um outro questionamento, é questão profecia, porque direito não é ciência exata. Direito não é ciência, 2 mais 2 são 4. Direito é uma ciência do dever ser, né? E o direito é assim, ele deve ser, porque quando ele deixa de ser. Bom. Certo. Certo, eu entendi. Então, sabe o que eu acho, Leonor? É o seguinte, ó, eu não estou entendendo, quando a minha quis votar, não, quando é para beneficiar todos, a ação é coletiva, não precisa nem de votação. Então, para que também a Assembleia, então? Se você acha que a primeira, só um instante, a primeira ação beneficia, a terceira também beneficia, para que colocar em pauta isso? Vai decidir sozinho. Você não acha não, isso aí? Para que todos tomem conhecimento das ações que o sindicato está entrando. Não poder votar? Que é isso? Mas, gente, onde é que se vota para entrar em ação que venha beneficiar todos os filiados? Pelo amor de Deus. Gente, isso é um senso lógico. Você tem que colocar em pauta. Bom, então vamos ver o seguinte. Quem é contra, apaga aí o da Eliette e o da Lucilene, Manu. Apaga aí a mão levantada da Eliette e pronto. Agora me diga, quem for contra a primeira ação, levanta aí a mão. Quem for contra, só quem for contra. A primeira. Só a primeira ação. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Nós temos 9. Nós somos 30 aqui. 1/3. Perdeu. Quem for com... Agora baixa de todo mundo, Manu. Apaga de todo mundo, Manu. Nós somos 30, que eu estou tirando a Manu e estou tirando os 2 convidados. Pode apagar aí, Manu, de todos. Apagou? Apagou, Manu? Apagou, não. Por favor, Manu, apaga de todo mundo. Ou então, apaga aí Aurélio, Aguiar, Cleiton. Vocês apagam, Eliette. E o Aguiar. Eliette, por favor, apaga essa mãozinha. Pode apagar. Pronto. A segunda ação, sobre o abono. Quem é... Diga aí bem claro como é que é a segunda ação, doutor Helder.
Bom, a segunda ação é sobre a cobrança da conversão do licença-prêmio para incluir na base de cálculo abono de permanência. Pronto. Quem é contra a segunda ação? Quem é contra? Nós ainda permanecemos com 30 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas. Nós somos 30. Então, ainda continua como... Apaga todo mundo, por favor. Então, ganha a segunda ação. Agora, a terceira ação. Quem é contra? Aliás, espera aí. Doutor Helder, fale aí da terceira ação. Jorginho, pode falar sobre a terceira ação aí, Jorginho? É só um resumozinho, para ficar bem claro. Tranquilo. Na verdade, a terceira ação, também relacionada com a Lei 13.317, que majorou vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário, né? Estabelecendo a data, prevendo a data de início desses efeitos, tá certo? Estabelecendo 1º de junho para contar esses aumentos, que foi feito de forma escalonada, né? Ocorre que veio uma portaria conjunta do Poder Judiciário, a portaria, quem quiser olhar depois, portaria conjunta número 1, de 21 de julho de 2016, tá? Que alterou o início da majoração, dos aumentos para os servidores, né? Da implementação desses aumentos. O que inicialmente foi previsto para ocorrer em 1º de junho de 2016, essa portaria alterou para 21 de julho de 2016, tá certo? Então, uma portaria alterando a lei, não é isso? Violando a questão do princípio da legalidade. Se está disposto em lei, a administração tem que cumprir, tá certo? E até mesmo a questão da hierarquia das normas. Uma portaria alterar o que está estabelecido na lei é realmente, assim, do nosso ponto de vista, né, enquanto um olhar jurídico da coisa, é algo muito absurdo. Então, a finalidade dessa ação é para fazer prevalecer, olha a ironia, né, fazer prevalecer o que está estabelecido na lei, que essa no sentido de que a implementação dos efeitos obedeça, né, as datas fixadas na lei, ou seja, que comece a partir de 1º de junho de 2016 e não em 21 de julho de 2016, porque essa diferença traz um prejuízo com relação a esses aumentos aí, que a gente fez até um cálculo de 1 mês e 20 dias, tá certo? E para aqueles servidores que recebiam função comissionada, que era para começar a partir de 1º de abril de 2016, também, se for seguir a portaria, como de fato foi feito, a partir de 21 de julho de 2016, traz um prejuízo aí de 3 meses e 20 dias. Então, a finalidade é basicamente isso, é para obedecer o que está previsto em lei. Ótimo. Quem é contra o sindicato entrar coletivamente nessa ação? Por favor, quem é contra, levante a mão. Então, dessa última, ninguém é contra, certo? Então, assim, ficou decidido. A primeira, só 9 foram contras, a segunda, isso entre 13. Agora nós estamos com 33, continuamos com 33. Menos 3 pessoas, ficam 30. Então, dos presentes aqui, dessa reunião, nós podemos entrar com as 3 ações, porque a primeira, só 9 foram contras, 1/3. Da segunda, só 12 foi contra, não chega nem a metade. E da terceira, ninguém foi contra. Eu sou contra, Leonora, viu? Então, que eu não levante a mão. Eu levantei, viu? Agora, eu sou contra a terceira ação. Sou contra, pode registrar aí. Deixa eu ver aqui. Não, tem 3 pessoas contra, só. Desculpe, eu não estava na tela certa. 3 pessoas contra entre 33. Então, 3 pessoas contra em 33. Então, se entra com as 3 ações, doutor Helder. Leonora, o Antônio Aguiar também levantou a mão, tá? Agora, então são 4. Alguém mais?
4 em 30. Certo? Todo mundo acompanhou aí. O número, embaixo tem o número das pessoas, a gente diminui 3 pessoas, porque um é o doutor Helder, o doutor Jorge e o outro é a Manu. Então, nós temos 30 pessoas na sala, e decidimos entrar nas 3 ações, ok? Então, acho que dá para, por encerrado, os comentários das ações. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Me parece que não. Só complementando, está encerrado. O Lorival levantou a mão, Leonor, agora. Mas no final, o Lorival... Não, eu não quero votar, não. Eu só queria que o pessoal entendesse, lembrando para todos, etc., senão a gente vai cair da mesmice de novo, que aquele assunto pacífico daquela sucumbência já é caso encerrado. Senão, na próxima Assembleia, de novo, esse assunto vai se repetir. O pessoal tem que entender que aquilo é ponto pacífico. Encerrou. Pronto. Não é ponto pacífico coisa nenhuma. Não foi nada. Já encerramos. Já encerramos. Peraí. Fica para a próxima gestão. Porque vocês então, impuseram. Vocês não colocaram para votar. Espera aí. Espera aí. Vamos debater. Isso não é aí. ponto pacífico coisa alguma. Eu vou pedir para silenciar. Eu vou pedir para silenciar. Concordo com o Rafael. Não é ponto pacífico de coisa nenhuma. Para a Cecília também, é muito bonito chegar aqui a diretoria, não botou para votar, não quis botar para votar, renunciou, fez um fake, uma renúncia fake. Manu, corta aí, conforme foi dito, aquele que não tiver com os temas relacionados, nós vamos cortar. Infelizmente, vai ser assim. Bom, doutor Helder, doutor Jorge, agradeço pelas explicações, foi muito bem-vinda, o senhor faz os preparativos das 3 ações para que a gente possa ingressar o mais rápido possível, porque haja visto que a terceira ação, quanto mais a gente demorar, menos a gente vai receber. Okay. Certo? Então, muito obrigado, hein? Um abraço para todos e desejo saúde plena para vocês, para a família, né? E que Deus nos abençoe. Tá bom? Só peço que o pessoal não saia agora. O doutor... Da mesma forma, doutor. Tudo de bom. Vou me despedir aí do doutor Jorge. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir que você... Se ajudar, a gente está sempre aqui, tá bom? Ótimo, obrigada. Vou pedir que vocês fiquem mais só um instantinho, principalmente o pessoal do interior, porque eu tenho recebido muitas ligações a respeito da remoção, a respeito de um possível rezoneamento. Na realidade, não vai haver rezoneamento, ainda não está decidido que vai haver rezoneamento. O que está havendo é um estudo para um possível rezoneamento. Então, para que a gente possa esclarecer e ajudar os colegas, na próxima semana, e eu vou avisar com antecedência, nós vamos fazer encontros virtuais com o pessoal do interior, o pessoal da SES, se quiser participar, o link vai estar disponível. Mas... Não, Rafael, não é ainda teletrabalho, não. Depois a gente pode abordar também o teletrabalho, mas o mais urgente, que o pessoal está muito aflito, é o rezoneamento, certo? Que aí eu me comprometi com um grupo de servidores e que a gente formate um documento para levar conhecimento ao presidente, já que só existe um representante dos servidores escolhido pela administração, então vamos conversar e chegar a alguns termos para que a gente possa abrir um diálogo com a presidência. Então, a partir da próxima semana, sempre depois das 14h30, não vai ser assembleia inicialmente, a gente pode fechar tudo numa assembleia, mas para que a gente não tenha esse rigor, nós vamos fazer pequenas conversas, sempre no período da tarde, já que o expediente é pela manhã, mas na próxima semana vai haver outra assembleia, porque nós temos um fórum para participar, então eu vou precisar tirar o nome do fórum, certo? Então eu agradeço a presença de todos, e eu aguardo, aliás, aguardem a comunicação para as reuniões virtuais e a próxima assembleia provavelmente na quinta-feira. Assim, vamos estipular sempre a gente fazer numa quinta-feira para já ficar mais ou menos agendado e sempre depois das 14h30, ok? Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a assembleia. Obrigada a todos.